Poderia não, na verdade ele gera uma guerra fiscal. E a Constituição Federal, justamente para tentar amenizar isso, ela não consegue evitar a guerra fiscal, mas tentar amenizar essa guerra fiscal, a Constituição Federal, ela traz inúmeras características para esse imposto. Aliás, quando você se depara com o texto da Constituição Federal, o imposto que mais tem qualificações constitucionais, o imposto que mais tem características e talvez até mesmo restrições na Carta Magna é justamente o ICMS. Bom, você vai verificar essas características, para quem estiver anotando, fazendo alguma indicação, algum lembrete, essas características gerais do ICMS estão dispostas no artigo 155 da Constituição, entre os parágrafos 2º ao parágrafo 5º. Vou repetir. ICMS, características gerais, artigo 155, parágrafo 2º até o parágrafo 5º. O meu objetivo, nesse momento, é tratar mais do parágrafo 2º, que traz aquelas características mais contundentes do ICMS. Nesse parágrafo, a gente vai observar, por exemplo, alguns princípios típicos do ICMS. Que princípios seriam esses? Por exemplo, você já ouviu falar que o ICMS é um imposto não cumulativo. É o chamado princípio da não cumulatividade. Isso significa dizer o quê? O ICMS, por se tratar de um imposto não cumulativo, é aquele tipo de exação que permite a compensação de créditos e débitos. Melhor dizendo, você poderia então informar ou conceituar a não cumulatividade como um sistema de compensação de créditos e débitos. Eu vou repetir então, a não cumulatividade representa um sistema de compensação de créditos e débitos. Esse sistema é importante porque ele vai amenizar o impacto do imposto numa cadeia produtiva. Esse sistema de não cumulatividade ele é interessante, muito importante para a gente, porque ele vai pelo menos diminuir a carga tributária que repercute numa cadeia produtiva. Ora, hoje ninguém mais é ingênuo para dizer, ou para simplesmente abrir mão, dizer que quando eu compro um produto no supermercado, numa loja, eu estou comprando aquele preço que eu pago, é só o preço verdadeiro do produto? Não é só o preço do produto. Naquele preço que você paga em relação a um determinado produto, você está pagando impostos que foram embutidos no preço. Mas esses impostos, eles têm sua carga reduzida, seu impacto reduzido, justamente por força de um princípio, de uma regra descrita na Constituição Federal. Que regra é essa? É essa que eu acabei de falar. É o princípio da não cumulatividade que reduz o impacto tributário na cadeia produtiva. Além do princípio da não cumulatividade, que é extremamente interessante, tem um outro bastante curioso e que nos serve bastante também, que é o princípio da seletividade. O ICMS é um imposto seletivo? O ICMS é um imposto que poderá ter alíquotas seletivas. Não, mas espera aí, como assim um imposto que pode ter alíquotas seletivas? Eu estou querendo dizer que o ICMS pode ter alíquotas variadas de acordo com algum critério determinado, especificado pela Constituição Federal. Que critério seria esse para modificar ou diferenciar as alíquotas do ICMS? A Constituição informa, então, que o ICMS pode ter alíquotas seletivas em função da essencialidade do produto. O ICMS pode ter alíquotas seletivas em função da essencialidade do produto. Ora, isso então vai nos mostrar que, de acordo com o produto, quanto mais essencial for um produto, menor será a sua alíquota. Quanto menos essencial for esse produto, maior será a alíquota aplicada. Quanto mais essencial, mais básico, menor a alíquota. Quanto menos essencial esse produto, maior a alíquota aplicada. Essas são as informações básicas a respeito do ICMS em relação a dois princípios que a gente não pode esquecer.
Mas fiquem aqui comigo que no nosso próximo bloco, nas perguntas feitas ao professor, a gente vai analisar outros aspectos bastante curiosos. Fique comigo, não saia daí das perguntas ao professor. Então voltamos no nosso segundo bloco, pergunte ao professor. Sem se esquecer que todo e qualquer tipo de informação que vocês queiram a respeito de provas, concursos, mesmo o próprio tema do dia, ingresse no nosso site, no portal do LFG, lfg.com.br. E se você quiser, por exemplo, participar desse bloco mesmo, das perguntas, enviem suas dúvidas para o e-mail, né, provafinal@lfg.com.br. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Para qual estado devo recolher o ICMS numa operação de importação? Pergunta é bem interessante, eu vou repetir. A dúvida do nosso colega é: qual o estado que tem competência para arrecadar o ICMS numa operação de importação? Lembra que eu falei para vocês que a operação de importação está sujeita sim à incidência do ICMS. Eu importei uma determinada mercadoria, lembrando inclusive que a Constituição Federal informa que incide ICMS sobre a importação não só de mercadoria. A Constituição fala bem ou mercadoria. Ou seja, no caso de importação, basta que você esteja trazendo um produto do exterior para dentro do território nacional. Ingressou no território nacional, você estará sujeito ao imposto de competência do Estado, entre outros, mas neste caso o ICMS. Bom, qual o estado competente para arrecadar o ICMS? Bom, num primeiro momento talvez não surja a dúvida, mas vamos imaginar a seguinte situação, onde você está, por exemplo, no estado de São Paulo, você, importador, está no estado de São Paulo, bem? Só que essa mercadoria chegou pelo porto de Paranaguá, no estado do Paraná. Repito então, o importador está no estado de São Paulo, mas a mercadoria chegou pelo porto de Paranaguá, no Paraná. Para qual estado eu devo recolher o ICMS? Será que neste caso eu devo recolher o ICMS para o estado do Paraná, que foi por onde chegou a mercadoria? Ou será que eu tenho que recolher para o estado de São Paulo, que é o estado para onde deve ser destinada essa mercadoria? O ICMS, segundo a Constituição Federal, numa operação de importação, deve ser recolhido ao estado local de destino da mercadoria. Na importação, o ICMS é devido ao estado local de destino da mercadoria. O que significa dizer, portanto, que não importa por onde chega essa mercadoria, por qual estado chega essa mercadoria. Poderia chegar pelo estado da Bahia, poderia chegar por Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, enfim, Paraná. Não importa por onde chega a mercadoria, importa para onde é destinada essa mercadoria. Então no exemplo que eu dei, se a mercadoria chegou pelo estado do Paraná, mas é destinada para São Paulo, o ICMS deve ser recolhido para o estado de São Paulo. Não se esqueça disso, na importação, ICMS é devido ao estado local de destino da mercadoria. Não importa por onde ela chega, importa para onde ela vai. Tranquilo? Joia? Ficou claro aqui, então, em relação à operação de importação? Perfeito? Joia? Vamos passar então para a nossa próxima pergunta. Professor, qual a diferença entre a alíquota nominal e a alíquota efetiva? Olha que interessante também essa pergunta. É alguém que, na verdade, já conhece um pouquinho mais a respeito do ICMS. Qual a diferença entre a alíquota nominal e a alíquota efetiva? Como assim a alíquota nominal e a alíquota efetiva? Isso é algo, uma característica muito comum de ser verificado no ICMS. Lembra que eu tinha comentado com vocês que o ICMS é um imposto não cumulativo? Necessariamente é um imposto com característica de não cumulatividade. Isso se dá simplesmente, por quê? Porque o ICMS, ele por sua própria natureza, ele é embutido no preço do produto, naquele produto que a gente
adquire. E nessa situação, ninguém, portanto,